Irmãos, hoje nós vamos falar sobre encontros com Jesus. Encontros com Jesus. Na vida de Marta e de Maria, e o primeiro texto que eu quero ler para os irmãos desses encontros com Jesus, está em Lucas capítulo 10, a partir do verso 38, e eu vou ler aqui na versão Almeida, Revista e Corrigida, Lucas 10, 38. E aconteceu que quando indo eles de caminho, entrou numa aldeia e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual assentou-se também aos pés de Jesus e ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. João capítulo 12, a partir do verso 1 diz: Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento e de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhes os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: Por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão, e tinha a bolsa e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: Deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isso. Amém, irmãos? A primeira passagem que eu li, Lucas 10, 38, fala de Marta e Maria, Lázaro, Jesus chegando, mas a figura que hoje eu quero destacar nesta noite é a figura de Marta. E nós vamos ver aqui que Marta teve 3 encontros com Jesus que estão registrados aqui. E o primeiro encontro com Jesus que ela tem, o título dessa mensagem, o tema desta mensagem é Encontros com Jesus. E encontros com Jesus devem mudar a nossa vida. Encontros com Jesus devem transformar a nossa história. Encontros com Jesus devem nos mudar de dentro para fora, porque senão não foi um encontro com Jesus. Porque é impossível encontrar-se com Cristo e permanecer o mesmo. E aqui Jesus agora está sendo convidado, ele vai à casa de Marta, e ele vai ficar ali um tempo para comer, para descansar. Ele entra dentro daquela casa. Ele é bem recebido. Marta é uma mulher para hospedar muito boa, porque ela é muito preocupada com aquilo que precisa ser feito. Mas a Maria, diz o texto, vai logo aos pés de Jesus para receber aquilo que ele está falando. Na cabeça de Marta é diferente. Eu preciso arrumar tudo. Eu preciso fazer comida. Eu preciso de água. Eu preciso comprar uns frangos. Enfim, são 12 homens que chegaram, mais Jesus 13. Ela não consegue simplesmente sentar e ficar olhando. É o perfil dela. Ela precisa resolver. E nesse quesito, nesse ponto, eu me identifico com Marta. Por isso que eu estou tratando mais Marta aqui do que Maria, porque trata mais a mim também. Porque eu não sei você, se chega 13 pessoas na sua casa meio de surpresa, como é que você se sentiria? A pessoa chega e fala assim: Oi, surpresa, eu e mais 12. E a gente que está caminhando, Jesus e os discípulos caminham muito. E quem caminha muito tem muita fome e sede. Agora você imagine eu, o pastor Eduardo, o pastor Tiago, só os 3. Mais um time de futebol. Bate na sua porta e fala: chegamos, visita missionária. Você fala: meu Deus, misericórdia. Pois é, a Maria sentou, a Marta foi resolver. E aí a Marta vai levar uma bronca. Porque a Marta chega e fala assim: Jesus,
como é que o senhor não está vendo que a minha irmã, ela está aí sentada numa boa aos seus pés, e eu estou aqui, um monte de serviço para fazer, por que o senhor não falou para ela me ajudar? Como é que o senhor me deixa sozinho nessa? Então a Marta fala com Jesus num tom de censura. O senhor não está vendo, não? O senhor não percebeu, não? São 13 pessoas, eu estou aqui fazendo tudo que posso para servir bem. E algumas donas de casa que estão aqui também penso que são desta forma, que gostariam de ter tudo organizado, tudo arrumado para poder receber bem quem chegou. Então quando a gente dá uma primeira olhada, não parece que a Marta está tão errada assim. Nesse sentido eu sou meio martiano também. Talvez você seja meio martiana também, que você fala assim, não, mas tem que fazer mesmo, não dá para ficar sentado. Mas Jesus disse que não. Jesus disse que ela deveria ter ficado, mas Jesus explica por quê. E Jesus vai dizer lá no verso 41, Marta, Marta, você está ansiosa e afadigada com muitas coisas. Você está ansiosa e afadigada. O que Jesus está falando? Que nós precisamos entender aqui. Jesus não está falando só sobre o que ela está fazendo, mas Ele está falando principalmente como ela está fazendo. Ela está ansiosa, afadigada e distraída. E quem é que está na casa? Jesus. Quando Jesus chega, irmãos, não dá para a gente desconectar. É isso que Ele está falando. Olha, quando eu chego na sua casa, quando eu chego na sua vida, não dá para você ficar mais preocupada em fazer coisas do que ficar comigo. Por exemplo, você não está nesse culto agora, você não saiu de casa para falar com Jesus, para ouvir a voz de Deus. Só que daí você chega aqui e começa a pensar, não, mas amanhã eu tenho um boleto para pagar. Amanhã, não sei que horas eu preciso acordar. Amanhã eu tenho muitas outras coisas para resolver. Ou ainda hoje à noite, deixei a pia lá com um monte de louça, deixei uns negócios que eu preciso resolver do trabalho amanhã, mas eu ainda vou chegar em casa e vou resolver. E aí a sua cabeça já saiu daqui, já está lá. E o que Jesus está falando assim, não, Maria, não, Marta, você está ansiosa, você está afadigada, você não está prestando atenção em mim, e você não está prestando atenção no que eu estou falando. Eu vou ilustrar. Hoje pela manhã, na minha aula de batismo, eu comecei a dar aula sobre o Espírito Santo. E comecei a falar sobre o Espírito Santo, que o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade, que ele é uma pessoa e não é energia, que ele chora, que ele tem sentimentos, que ele ensina, que ele convence, que ele nos ama, que ele intercede por nós. E quando eu estava falando da obra do Espírito Santo, uma mulher que veio pela primeira vez, e o nome dela é Márcia, só podia ser Márcia, e ela veio pela primeira vez, a mulher começou a chorar. E ouvindo a palavra de Deus, só estava ouvindo a palavra de Deus, nada mais. Não tinha muito a mais do que isso. Só a palavra de Deus. Ela estava ouvindo a palavra de Deus, ela estava chorando. E eu percebi que ela estava muito concentrada no que estava acontecendo ali, e em tudo que eu estava lendo da palavra de Deus, e a leitura da palavra de Deus, e a explicação de quem é o Espírito Santo, e como Ele intercede, como Ele chora por nós, para que a gente mude de vida, mude de caminho, para que o nosso comportamento seja outro, para a gente não ser egoísta, para a gente confessar pecado, para não sermos orgulhosos, para não sermos altivos e avarentos, para não sermos ciumentos e invejosos, mas sermos parecidos com Jesus. Então o Espírito Santo está sempre intercedendo por nós, e ela estava chorando. Aí chegou um momento que o Espírito Santo me incomodou, me inquietou, para eu falar com ela. Eu interrompi a aula e falei, Márcia, você entendeu que precisa aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador? Ela falou sim. E ela enxugava os olhos dizendo, sim, eu preciso de Jesus. Eu vou ficar aqui, eu quero aprender tudo, e no dia 21 de setembro eu vou me batizar. Porque aquela mulher, ela estava naquele lugar, mas ela não estava ansiosa, ela não estava distraída, ela não estava aflita, ela estava na presença de Deus, embora eu fosse o professor.
ela estava na presença de Deus. Quando você vem para este lugar de adoração, quando você está no lugar onde Jesus está na casa, e Jesus está falando, a palavra de Deus está sendo ministrada, está jorrando uma fonte de água viva, e você pode decidir beber ou não, você pode decidir estar com Ele ou não. E por isso que Jesus vai dizer para Marta: Marta, Marta. Coloca ali para mim, Pedrinho, a primeira imagem. A primeira imagem de Marta, ou o primeiro encontro de Marta. Marta, ela está tão indignada que ela fala com Jesus: o Senhor não se importa com o que está acontecendo aqui? E aí eu coloquei essa imagem dessas crianças, e ali o Jesus é o menino e a Marta é a menina, e está ali com aquele rolo de macarrão. Eles estão ali, né? Estão. Jesus está tentando tirar ali dela suas ansiedades, suas distrações, suas preocupações, mas a gente custa entregar. E quando nós estamos nessa posição como de Marta, ainda questionando a Deus: o Senhor não se importa, o Senhor não está vendo o que está acontecendo? Quando estamos nessa posição, quando temos esse encontro com Deus, mas estamos nessa posição de questionarmos a Deus e de perguntarmos se Ele não está vendo o que está acontecendo na nossa vida, é porque a gente ainda não entendeu que Ele está presente, que Ele é onisciente, onipresente, onipotente, que Ele sabe todas as coisas, que Ele conhece a nossa vida no detalhe, que Ele é o Todo-Poderoso, e que nós não podemos procurá-lo para dizer para Ele se Ele não se importa com o que está acontecendo, porque Ele sabe o que está acontecendo. E se Ele não interviu, é porque a gente ainda não entendeu. E quando Jesus fala com ela, pode passar mais um, Ele vai falar assim: Marta, Marta. Ele chama o nome dela duas vezes. Sabe o que isso significa? Poucas vezes isso acontece na Bíblia. Ele falou assim com Abraão, Ele falou assim com Moisés, Ele falou assim com Samuel, Ele falou assim com Simão, Ele falou assim com Saulo, Ele falou assim com Marta. Pouquíssimos. Mas quando Jesus e Deus repetem o nome, é porque Ele está chamando para uma conversa íntima, Ele está chamando para um alinhamento, Ele está chamando para um conserto. E quando Jesus diz aqui no verso 41, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada, Jesus está dizendo assim: Marta, presta atenção, tem coisa na tua vida que precisa sair. Marta, você precisa tomar responsabilidade agora de mudar o que eu estou te mostrando. E eu estou mostrando coisas sobre você, Marta, que talvez você não saiba. E isso vale para a mulher e vale para o homem. Aqui é a Marta, mas os Martos também. E Jesus está mostrando: você está ansioso, você está distraído, você está fadigado, você está deprimido, você está cansado, e você não está me ouvindo. Então quando Ele repete duas vezes, como repetiu para Pedro: Simão, Simão. O Simão estava todo seguro, falando: não, Senhor, eu estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. E Jesus falou assim: Simão, Simão, o diabo está te cirandando, mas eu estou orando por você. Essa noite você vai me negar. Mas Pedro não prestou atenção, Simão não prestou atenção e negou Jesus. Por isso Jesus diz para ele: Simão, Simão. E quando Jesus se encontra com Saulo, que é Paulo, que estava perseguindo a igreja, Jesus se encontra com ele e fala: Saulo, Saulo, pode parar por aí mesmo, porque o que você está fazendo, você está perseguindo a minha igreja, pode parar. E Saulo cai no chão, depois ele vira o Paulo, depois ele se converte, mas Jesus chamou ele para uma conversa séria e de alinhamento. E aqui com Marta é a mesma coisa: Marta, Marta. O que Jesus está dizendo é: ei, presta atenção sobre coisas que precisam mudar na sua vida e muda logo. Presta atenção sobre coisas que você está aí tolerando há muito tempo na sua vida, está explicando, está justificando, porque eu sou assim, porque o meu temperamento é assim, porque esse é o meu padrão comportamental. Não, Jesus está dizendo: não, isso precisa mudar, isso tem que parar. E esse foi o primeiro encontro. Pode passar mais um. Num outro encontro, o irmão da Marta está morto, Lázaro.
E estando morto, eles já tinham mandado uma carta. A palavra de Deus vai dizer em João que Jesus amava Marta, amava Lázaro e amava Maria. Ele amava essa família. E a Marta e a Maria já tinham mandado uma carta para ele falando: Jesus, o senhor tem que vir, porque o nosso irmão está doente. Jesus não foi, ele ficou mais 2 dias, ele não foi. O homem morreu, ficou 4 dias morto. Aí é que Jesus chega. E quando Jesus chega, ela fala assim: se tu estivesses aqui, ah, Senhor, primeiro o Senhor não se importa comigo. Agora quando o Senhor chega atrasado. O Senhor chegou na hora errada. Onde o Senhor estava quando o meu irmão morreu? Onde o Senhor que diz que me ama estava quando o marido foi embora? Onde o Senhor estava quando os meus filhos foram para as drogas? Onde o Senhor estava quando aquela desgraça aconteceu na minha vida? O Senhor não estava presente na hora que eu mais precisei, é isso que ela está dizendo. Onde é que o Senhor estava? Eu vou nos cultos e a gente é bem assim. Eu dizimo, eu oferto, eu vou no culto, eu vou na vigília. Por que essa desgraceira aconteceu na minha vida? Por que meu irmão morreu? O Senhor não o amava? Onde o Senhor estava? Ah, se o Senhor estivesse aqui. Mas o Senhor não apareceu. E ela não estava entendendo nada. Que Jesus não chega atrasado. Que Jesus tem um plano. Que Jesus tem uma agenda do céu para cumprir. E que Ele é todo poderoso para fazer muito mais além do que estamos pedindo e pensando. Mas tem muitas pessoas que não conseguem nem passar do primeiro encontro para o segundo. Porque do primeiro encontro para o segundo, quando Deus manda mudar alguma coisa na vida, a pessoa fala assim: não quero mais ir para essa igreja. Porque eu vou ter que deixar de ser quem eu sou. Porque eu vou ter que abrir mão de algumas coisas. É claro que sim. Quem anda com Cristo, Cristo vai tirar da sua vida tudo que não presta. Cristo não vai deixar coisas ruins na sua vida, Ele vai pedir para você tirar e você precisa tirar. E a responsabilidade de mudança não é dele, a responsabilidade de mudança é minha e sua. Então, quando a gente tem um encontro com Cristo, o encontro já é confrontador. Porque Cristo foi confrontador com a Marta. Não foi fácil para ela. Enquanto Maria foi elogiada, ela foi presenteada com esse esclarecimento sobre ela. Sim, para ficar bom. E você também pode estar sendo presenteado hoje. Porque o Espírito Santo pode estar te mostrando coisas que você tem repetido, insistido, e que Deus já mandou você parar. Mas você não parou. E Ele tem dito: fulano, para. Mas a gente continua. E aí nós vamos levando a vida desse jeito e as coisas não saem como a gente quer. E não vão sair mesmo. Irmãos, prepare para isso. Nossa vida aqui na terra, muitas coisas não vão sair do jeito que sonhamos. Aquela família perfeita, aquele negócio da propaganda da margarina, aquilo lá é propaganda. A vida real não é essa. Mas na vida real nós temos o Senhor conosco, para nos ajudar, para nos libertar de nós mesmos, para fazermos avançar sobre problemas que para nós são impossíveis, mas nada é impossível a Deus. E era impossível resolver esse problema. A Marta já estava na lona, já estava derrotada, ela não iria mais nem orar por isso, ela já tinha desistido. E Jesus chega falando para ela assim: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquilo que você já desistiu eu posso resolver. Aquilo que você abriu mão, eu tenho poder para fazer. Mas será que você acredita em mim? Será que você realmente acredita no meu poder? Você acredita que eu posso ressuscitar o teu irmão agora? E ela diz: não, Senhor, eu sei que o Senhor vai ressuscitar ele lá no último dia. E Jesus está falando: não, você não entendeu. Eu posso fazer isso agora. Eu e você precisamos entender que coisas que nós já desistimos, talvez Deus não tenha desistido. Que coisa que eu e você já largamos mão, já enterramos, talvez Deus queira ressuscitar. Mas é que no caminho a gente perdeu a nossa fé. E a gente já começou a dizer para Deus o que Ele pode ou não fazer. Irmãos, não funciona assim. Ele é soberano.
Ele é Senhor, Ele é onipotente, Ele tem toda a autoridade, Ele faz o que quer, como quer, quando quer. Ele é Deus. Nós somos os seus filhos. Se crermos, Ele diz: se você crer, você vai ver a glória de Deus. Deus quer manifestar a glória dele na tua família, na tua vida, na tua casa, no teu trabalho, nos teus relacionamentos. Se crerdes, disse Jesus, vereis a glória de Deus. Por que não estamos vendo a glória de Deus? Porque já enterramos os nossos Lázaros, já enterramos a nossa esperança, já enterramos a nossa fé, já jogamos fora. Mas Marta tem um terceiro encontro. Pode passar mais um. João 12:2, o que está dizendo lá? Que Marta servia. Esse é o terceiro encontro. E essa ali é uma Marta bem feliz servindo. Marta servia. O que mudou da primeira Marta para a última Marta? O que mudou do primeiro encontro para o terceiro encontro? Mudou alguma coisa? No primeiro encontro ela estava servindo. E no terceiro encontro? Servindo. O que mudou? O que mudou é que do primeiro encontro para o terceiro encontro, no primeiro encontro ela estava reclamando. No primeiro encontro ela foi lá falar com Jesus: o senhor não se importa não que a Maria está ali sentada? No primeiro encontro ela era uma mulher ansiosa. No primeiro encontro ela era uma mulher afadigada. No primeiro encontro ela era uma mulher distraída. Mas no terceiro encontro ela está servindo. Ela continua fazendo o que ela está fazendo no primeiro encontro, mas agora ela não é mais ansiosa, ela não é mais distraída, ela não está mais afadigada, ela continua servindo, mas ela está adorando a Deus com o seu serviço. É diferente. Ela cresceu, ela amadureceu, ela entendeu que a verdadeira adoração não é vingativa, não é ofensiva, porque nessa hora ela podia estar bem ofendida, e quando Jesus vinha na casa dela agora, nesse terceiro encontro, ela podia ter contratado uma diarista, sim ou não? E ficado sentadinha do lado da Maria. Não era isso que Jesus queria? Então é isso que eu vou dar para ele. Isso é ofensa. Ou ela podia ter colocado Lázaro para ter 2 empregos, para pagar empregada para ela, igual o Júlio da Rochelle. Todo mundo odeia o Cris, acho que alguns não assistem, mas eu gosto. E podia ter colocado o coitado Lázaro, e ia ter ficado morto mesmo, né? 2 empregos. Mas ela estava resolvida. Era uma outra mulher. Uma semana antes de Jesus ir para a cruz, ele decidiu jantar na casa dela. Ela o serviu, adorando ao Senhor. Não havia mais nela insegurança, medo, ansiedade, distração, feridas, dores, ressentimentos, mágoas. Não havia mais. O serviço dela era puro, era santo, e Cristo o recebeu assim. Não falou para ela não fazer mais. Gostou de ser servido por uma mulher curada e resolvida. Amém? É assim que devemos adorar o nosso Deus, curados, transformados, libertos, maduros, responsáveis pela mudança. Veja que Deus não mandou um anjo, e Deus não fez assim: Marta, você não vai ser mais assim, eu vou estralar o dedo, agora você vai se transformar numa outra mulher. Não, 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 não. A Marta teve que engolir aquele troço todo que Jesus falou para ela, que foi bem difícil. E ela teve que bancar todo um processo de mudança na vida dela. Isso leva tempo, isso é doloroso, mas é assim que a gente amadurece. Se os encontros que você tem com Jesus não te fizeram crescer e amadurecer, então esses encontros não valeram de nada. Há quanto tempo estamos vindo à igreja? Há quanto tempo encontramos com Cristo? Há quanto tempo o adoramos? E quais são as mudanças visíveis e significativas em nossas vidas? Aquele que bebe não bebe mais, aquele que fuma não fuma mais, aquele que falava palavrão não fala mais, aquele que mentia não mente mais, aquele que via pornografia não vê mais, aquele que era violento não é mais, porque encontrou-se com Cristo e Cristo o transformou.
Porque se você continua o mesmo, me desculpe, você se encontrou com a religião. A religião não te melhora. A religião não melhora ninguém. Quem nos melhora é uma pessoa, o nome dele é Jesus. E ele é sincero o suficiente, amoroso o suficiente, honesto o suficiente para dizer para a gente o que a gente precisa mudar nessa vida. E eu e você precisamos melhorar. Porque se nós não melhorarmos, o mundo não melhora. Se a igreja não melhorar, a família não melhora. Se a igreja não melhorar, a cidade não melhora. Se a igreja não melhorar, a Olimpíada não melhora. Amém? O que tem sido dos seus encontros com Jesus? Que resultados, que respostas você tem dado ao Filho de Deus? Aquela mulher hoje de manhã me ensinou uma lição. Uma lição que eu já havia aprendido, mas tinha esquecido. Meu pastor, há muitos anos atrás, numa pregação disse: há quanto tempo você lê a Bíblia e não chora mais? Há quanto tempo os seus olhos não se umedecem mais quando você lembra que Cristo morreu por você na cruz? Há quanto tempo você ora com os olhos secos, com o coração endurecido? Há quanto tempo você é insensível às verdades do Evangelho e ao amor de Jesus? Todos corremos esse risco. Todos nós. E quanto mais insensíveis ficamos, mais duros a mensagem nos tornamos, mais críticos ficamos e mais difíceis de mudar. Quem dera todos nós fôssemos humildes o suficiente, como Marta foi, para bancar todo esse processo de mudança que Jesus pediu para ela. Ela continuou servindo, mas ela era outra. Jesus não quer que você deixe de fazer o que você está fazendo, mas você pode ser outra pessoa fazendo a mesma coisa. Você pode ser uma outra mulher no mesmo casamento. Você pode ser um outro homem no mesmo casamento. Você pode ter os mesmos pais e ser um outro filho. Você pode ser um outro profissional. Você pode ser diferente. Você pode ser melhor. Você pode ser mais parecido com Jesus. E eu também. Mas no que precisamos melhorar? Tem nome. Jesus não falou assim: Marta, você tem que dar uma melhoradinha. Foi isso que ele falou? Dá uma melhoradinha. Ele falou: não, o teu negócio aí, Marta, tem nome: ansiedade, fadiga, distração. Esses três, você precisa melhorar. E ela teve que se virar com isso. E o que o Espírito Santo está dizendo para você agora que você precisa melhorar? Você vai ter que se virar com isso. E vai ter que bancar essa. E vai ter que mandar embora da sua vida aquilo que Jesus já disse que não pode mais ficar. Amém? Porque se nós insistirmos em ficarmos nesse lugar, vamos começar a perder aos poucos tudo que construímos. É isso que acontece. Vai desmoronando. E uma hora acaba tudo. Por isso é melhor ouvir Jesus. Fique em pé, quero orar por você. Ou melhor, quero orar com você. Porque eu também preciso melhorar em muitas coisas que Jesus me pediu. Mas o que Ele pediu hoje a você? Eu gostaria que você orasse por isso. Que você deixasse o seu lugar humildemente e viesse aos pés de Jesus. E tivesse a postura de Maria, de vir aos pés de Jesus, mas com o coração de Marta, dizendo: Senhor, eu vou mudar. Eu vou bancar o processo. Eu admito que existem coisas em mim que precisam ir embora. Deixe o seu lugar e venha. Vamos orar sobre isso. Sobre as mudanças que precisam acontecer em nossas vidas. Pode vir. Se o Espírito Santo mostrou áreas que você precisa dizer: Senhor, isso precisa ir embora.
não pode mais ficar. O Senhor já tem falado comigo e me mostrado, e eu tenho tido encontros com o Senhor. Mas o que são feitos desses encontros? Entro, saio, e a mesma coisa. Não pode ser mais assim. Não podemos permanecer iguais. Cada encontro com Cristo deve nos tornar melhores. Todos nós precisamos melhorar, eu preciso melhorar. Mas talvez Deus tenha te dado o nome daquilo que precisa sair da sua vida. E aí sim você tem que tomar uma atitude forte agora, posicionada, de dizer: Senhor, me ajuda a bancar esse processo de mudança, porque não é fácil. Eu vou pedir para você chegar mais para frente. Chegar mais para frente um pouquinho. E eu quero orar junto com você. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu e os meus irmãos, nós reconhecemos diante de Ti que existem coisas em nós que não se parecem contigo. Mas já nós nos encontramos tantas vezes, Senhor, e o Senhor já fez tantos apontamentos, já mostrou tantas vezes para mim, para nós, coisas que o Senhor não quer mais que permaneçam. E por causa dessas coisas, muitas vezes nós nos relacionamos errados com o Senhor, cobramos do Senhor, tiramos satisfação com o Senhor, questionamos o Senhor. E alguns de nós desistiram de caminhar com o Senhor, porque não entenderam que encontros com Jesus são encontros aonde somos aperfeiçoados pelo amor de Deus. Senhor, nos aperfeiçoe. E ainda que doam essas mudanças, nós queremos fazer. Queremos mudar o nosso padrão comportamental. Queremos parar de dar explicações ao Senhor porque somos assim. Queremos realmente fazer o que o Senhor está nos pedindo. Hoje, Pai, em nome de Jesus, nós deixamos na cruz a ansiedade, a insegurança, o medo, a traição, o adultério, os vícios, a pornografia, as mentiras, as fofocas, os desejos e paixões que tantas vezes nos escravizam, o amor ao pecado, a maledicência, a violência, a comunicação violenta, a omissão de não fazermos o que fomos chamados para fazer, a irresponsabilidade de gerir a nossa alma. Deixamos na cruz e pedimos: Senhor, ajuda-nos a sermos homens e mulheres segundo o Teu coração. E a cada encontro, Senhor, transforma-nos, nos faça crescer, Senhor, e amadurecer, até que alcancemos a estatura do varão perfeito, a saber, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Não permita que paremos. Não permita que a gente ache que está bom do jeito que está. Não, Senhor. Coloque uma indignação no nosso coração, para que a gente continue buscando e crescendo. Ainda não está bom. Podemos ser melhores. Podemos ser muito melhores. Ajuda-nos, Senhor, para que pessoas, quando nos encontrem, encontrem o Senhor. Que isso possa acontecer, Senhor, como hoje aconteceu com a Márcia, que chorando, ouvindo a Tua palavra, entregou a sua vida aos Teus pés. E nós, Senhor, que ouvimos tanto a Tua palavra e não choramos mais, onde está aquela sensibilidade que tínhamos? Onde foi parar aquele amor tão autêntico e tão forte que uma vez habitou em nosso coração?
quando olhamos para a tua cruz e para o teu grande amor? O que sentimos? Será que nos acostumamos? Não permita isso, Senhor. Que cada vez que lembremos do teu sacrifício, a nossa alma se contorça em dor, e a gente lembre o preço altíssimo que o Senhor pagou por cada um de nós. Porque certamente um dia estaremos contigo, mas nunca foi de graça, sempre foi pela tua graça, somente pela tua graça. Fica conosco e nos abençoe, e vá nos transformando de glória em glória, vá nos moldando como um oleiro que vai dando forma ao vaso. Vá nos moldando com as tuas mãos, e que a água que precisa para amolecer este barro sejam as nossas lágrimas. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, porque se estamos vivos, o Senhor ainda não terminou conosco. Nós agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então olha só o desafio que temos. O desafio que temos é chegarmos a um ponto na nossa vida que os encontros que tivemos com Cristo cheguem a um nível tal que as pessoas que se encontrem conosco se encontrem com Cristo. É esse lugar que Deus quer nos levar. Hoje eu tive uma gotinha disso pela manhã, quando ensinava na classe de batismos, e vi aquela mulher chorando, entregando a sua vida a Jesus. Foi lindo demais, foi único, foi muito especial, foi um presente de Deus. Mas isso não deve ser às vezes, isso deveria ser sempre. Nós vamos ter mais ou menos 50 pessoas para batizar em setembro. Muitas pessoas estão entregando a vida a Jesus, mas eu penso que existem muitas outras que não vão entregar a vida a Jesus, que não vão ter um encontro com Jesus, se você não fizer alguma coisa. Elas conhecerão Cristo por meio de você, porque eu não as conheço, não tenho como me achegar a elas, mas você tem. Elas te conhecem e te respeitam. Seja você um canal da graça de Deus, seja você um instrumento de justiça, seja você a luz desse mundo e o sal dessa terra, porque eu estou convencido que o tempo está acabando. Estamos chegando perto do fim. Acredito que estamos nos últimos segundos do relógio de Deus. Ele está perto, pertinho de voltar. Então não trate o tempo como se ele fosse teu. Ele nunca foi. O tempo é dele. Você vive enquanto ele determinar que vive, e morre quando ele te chamar. Entre sua vida e sua morte, não adie aquilo que é prioridade. Mais uma vez eu insisto, pare com as conversas fúteis com os seus amigos e comece a falar de Jesus. Se eles forem embora, não eram seus amigos, mas ore por eles mesmo assim, porque Jesus disse que até pelos inimigos devemos orar. Mas não fique preocupado de perder a amizade, ou de as pessoas acharem você um chato ou uma chata, porque você está falando de Jesus. Existe muita gente que está se matando, que está se destruindo, porque não conhece o que você conhece e não sabe o que você sabe. Então você tem uma responsabilidade. Que Deus te ajude nisso. Amém? Que Deus nos ajude nisso como igreja. E sabe o que vai acontecer? Vai ter mais batismos, mais batismos, mais batismos. Só que o batismo não é o fim, o batismo é o começo. A pessoa batiza e aí começa.
coisas grandes e tremendas que Deus tem. Eu estou animado, irmãos, porque eu sei que o meu Deus é poderoso para fazer muito mais. E eu estou animado com os irmãos, porque posso ver nos olhos dos irmãos que vocês têm fé em Deus. Então vai acontecer. É uma questão de tempo. E Deus vai nos dar a graça de ver muita coisa ainda, em nome de Jesus. Amém?